espaço Caminho da Luz. Agora aqui nas montanhas em São Tomé das Letras, né, nesse astral maravilhoso, junto à natureza, que é a concretização de um trabalho, de um sonho que a gente vem buscando há muito tempo, estar com o nosso trabalho, né, envolto nessa energia mais sutil, mais elevada, diferente de você estar numa grande cidade, né, fazendo um trabalho numa grande cidade, em termos de vibração, em termos de energia. Então aqui vai ser um ponto de encontro, onde nós vamos reunir todas aquelas pessoas que estão na busca do conhecimento, da luz, da espiritualidade. Esse é o nosso objetivo, é criar um ponto de encontro, para que possamos focar luz, focar essa energia para atrair essas egrégoras espirituais dos planos superiores, para nos inspirar, né, para nos harmonizar, para nos equilibrar. Porque quando nós nos unimos assim, em determinados locais, para vibrar espiritualidade, para vibrar na luz, as grandes egrégoras espirituais dos planos astrais superiores, eles descem até nós, e só a sua presença já transforma toda a nossa energia, transforma todo o nosso ser. E essas entidades superiores promovem dentro de nós a harmonia, o equilíbrio, promove a saúde, até esses fenômenos de cura acontecem quando a gente está reunido, vibrando na luz. Por isso é muito importante nós criarmos esses pontos de encontro, esses locais onde a gente vai focar uma energia espiritual. Ok? Muito bem. Então o tema que nós escolhemos hoje para abordar nessa nossa conferência é como funciona a clarividência. Ok? Muito importante entender. A clarividência, ela vem a ser a visão espiritual. Aquele indivíduo que enxerga os espíritos, que vê a aura, que consegue falar com os espíritos. Ele possui um mecanismo a mais de percepção, né, que comumente as pessoas comuns não têm. Lembra do filme do Chico Xavier, por exemplo? Desde criança, né, quando ele perdeu a mãe morreu. No entanto, ele não perdeu a mãe, porque ele continuava todos os dias vendo a mãe, conversando com a mãe, vivendo essa experiência. Então ele não sentiu essa perda da mãe, como todos nós poderíamos sentir. Então, qual é o mecanismo que o médium tem, que o sensitivo tem, que pode ver os espíritos, pode interagir com o plano espiritual e as pessoas comuns não têm? Como que funciona a visão espiritual? Então, muito bem. Para que nós possamos entender como funciona a visão espiritual, ou seja, a clarividência, né? Não confundir a clarividência com vidência. Que você fala assim, eu vou num vidente para ver o meu futuro, o meu passado. Então, o vidente, nós podemos até chamar de vidente, ou de sensitivo pré-monitivo, aquele que tem visões do futuro. Ou até visões do passado, porque tem sensitivos que olham para a pessoa e vê o passado, pode determinar. Então nós vamos discutir esse tipo de sensibilidade, como ela funciona e o que é, como ela opera, quando nós fazemos a nossa palestra sobre premonição. Como funciona o mecanismo da premonição. Como é que o indivíduo pode ver algo que ainda não aconteceu. Ok? Mas hoje não, hoje nós vamos discutir o mecanismo da clarividência. Como é que os sensitivos podem enxergar o invisível. Tá ok? Tá muito bem. Primeiro, para que nós possamos entender como é que funciona esse mecanismo da clarividência, nós precisamos entender como é que funciona a visão normal nossa, como é que a gente vê. Tá? Então, nós vamos entender isso. Tá? Vamos entender como funciona a visão. Né? A nossa visão normal, essa nossa visão comum. Ok? Como funciona? Então vejamos. Na física, nós temos esse aprendizado. Né? Nós temos, para poder enxergar alguma coisa, é necessário que exista sempre uma fonte de luz. Então, a luz, ela é fundamental para que eu possa ver, que eu possa enxergar alguma coisa. É aquela velha história, todos vocês estão acostumados. Se você entrar num quarto, apagar a luz, fica tudo escuro, você não vê nada. Então
Então existe a necessidade intrínseca de que haja uma fonte de luz. Se não existir luz, este meu olho não consegue ver. Então o mecanismo é mais ou menos assim. Preste bem atenção. Eu tenho aqui uma fonte de luz, ok? Pode ser o sol, pode ser uma luz, qualquer fonte de luz. E eu tenho aqui um objeto a ser observado, certo? Você pode ser uma pessoa, algo a ser observado. E aqui eu tenho um olho humano, um olho, ok? Para que a pessoa possa enxergar, é necessário que aconteça o seguinte, preste bem atenção. A luz, o raio de luz sai da fonte, bate no objeto e é refletido para o meu olho. É assim que funciona. Se em alguma parte esse trajeto for interrompido, eu não enxergo. Se essa fonte de luz não chegar até o objeto, eu não enxergo. Se depois do objeto, essa reflexão não chegar ao meu olho, for interrompido, eu também não vejo. Ok? É assim que funciona a nossa visão. É preciso que exista uma radiação, nós chamamos de radiação luminosa, para que então a radiação incida sobre o objeto e esse objeto reflita e chega até meu olho. Aí vai impregnar a retina, né? A retina fica impregnada, gera pulsos elétricos que me levam até o cérebro, a parte lá de trás do cérebro, e entra nos mecanismos de percepção óptica. E é engraçado, se dentro do seu cérebro esses mecanismos forem interrompidos, você também não vê. Todo o circuito tem que estar completo. Se tiver algum problema na sua retina ou no seu globo ocular, que impede de transformar este raio luminoso num pulso elétrico, se o seu nervo óptico, esse nervo que traz a mensagem até o seu cérebro, também for interrompido, você fica cego. Então você vê que interessante, tudo tem que estar funcionando. Então tem uma física aí que explica tudo isso. Tá? Por exemplo, o inventor do óculos. Sabe quem inventou o óculos? Para corrigir a visão, miopia, Isaac Newton. O grande cientista no seu estudo sobre ótica, né, no seu livro Ótica, ele desenvolve o estudo de todo esse mecanismo aqui de percepção, inclusive percepção das cores, como se vê cores, tá? Todo esse estudo baseado na estrutura da retina, que é uma lente, falou, se eu colocar uma correção aqui eu vou melhorar e tal. E ele inventou exatamente o óculos, né? Praticamente deu as bases científicas da construção dos óculos. Muito bem. Então agora, veja bem, vamos supor que aqui, nesse mesmo mecanismo aqui, exista aqui um espírito. Tá? Esse nosso amigo aqui, eu vou até pintar ele de outra cor, de cor laranja. Esse aqui é um espírito. Eu pergunto para vocês, por que eu não vejo esse espírito? A mesma luz não está incidindo nele? Tá, se ele está aqui, ele está sendo banhado pela luz. Perfeito? Então por que eu não vejo? Só tem uma explicação. A radiação do ponto de luz atravessa ele. Ele não reflete nenhuma radiação para o nosso olho. Ok? Senão todos veriam. Ele era um objeto comum. Então a radiação normal atravessa o espírito. Então ele tem uma consistência de massa, uma estrutura que permite com que ele não reflita radiação eletromagnética na faixa de frequência que nós chamamos de luz.
Perfeito? Muito bem. Muito bem. Né? Vamos continuar tentando entender este processo. Eu como sensitivo, eu como médium, e também como projetor astral, a experiência de sair fora do corpo da matéria, eu tenho uma experiência muito interessante para relatar. Eu como físico também, eu fazia 1000 questionamentos. Porque isso aqui na física, nós discutimos sempre. Então aquela velha história, eu chegava no quarto à noite, eu apagava todas as luzes para dormir. Tudo escuro. Tem uma fonte de luz. Aí eu deitava, relaxava. Quando eu saía do corpo, tudo estava claro. O quarto estava totalmente iluminado, com uma luz prateada, muito bonita, e eu enxergava todos os objetos, todas as coisas normalmente. Então a pergunta de um cientista é, olha a pergunta de dizer o que eu fazia, para depois encher o saco dos espíritos, né? Primeiro, de onde vem essa radiação? De onde vem essa luz? Porque, na verdade, eu não via nenhum ponto de luz, eu não via um ponto. Ela vinha de todos os objetos. O quarto estava claro, tudo estava iluminado. Ok? 2. Que tipo de radiação é? Porque não é eletromagnética. Você poderia dizer, Laércio, deve ser infravermelho, deve ser ultravioleta. Mesmo no espectro eletromagnético, uma faixa que meus olhos não enxergam, certo? Poderia estar. Não, mas teria que ter uma fonte. De onde vem essa radiação? Quem é que emite ultravioleta? Aí você vai olhar, matéria comum não emite ultravioleta. Certo? A matéria comum também, dependendo da sua temperatura, não emite infravermelho. Ela pode emitir, sim, determinadas frequências de radiação eletromagnética, mas é uma discussão. Porque se fosse uma radiação do espectro eletromagnético, nós poderíamos construir aparelhos e detectar. Né? Da mesma forma como nós construímos câmara de visão noturna, vocês já viram? Aqueles que os guerrilheiros usam nas guerras, tal, que você bota, você enxerga à noite. Mas ela é uma câmera que capta infravermelho, a radiação de calor, porque todos os corpos emitem uma radiação não visível ao olho humano, né, que é uma visão, é uma radiação eletromagnética na faixa do espectro do infravermelho. Então eu construo um mecanismo capaz de transformar, quando ela entra em infravermelho, passa por uma radiação visível que o meu olho consegue enxergar. Então é isso que a câmera faz. A câmera de visão noturna. Tá? Mas eu tenho que ter uma fonte, então a fonte de radiação ela é conhecida, eu sei que o corpo emite tal radiação, eu construí um equipamento para detectar e transferir e eu enxergo. Então seria muito interessante, veja bem, se eu construísse uma teoria, que tipo de radiação, porque aqui está o espírito, presta atenção. Esse espírito está emitindo uma radiação, para que o paranormal possa vê-lo. Então, se eu conseguisse teorizar que tipo de radiação está sendo emitida, eu poderia construir um aparelho e esse aparelho converter numa radiação visível. Aí eu botaria esse equipamento e eu veria os espíritos. Da mesma forma que eu coloco o equipamento e vejo, tenho visão noturna e vejo aquilo que eu não vejo à noite, porque está muito escuro. Vocês entenderam que tudo é uma questão de tecnologia? Muito bem. Até aí tudo bem. Mas a pergunta principal é como o médium ou o sensitivo vê essa radiação, como é que ele capta essa radiação. E a segunda pergunta que eu fazia, né, a terceira pergunta no caso aqui é: como eu estou vendo essa luz quando eu estou fora do corpo lá? Estou fora do corpo, da matéria. Porque o meu corpo está deitado na cama. Certo? Os olhos, a retina, todos os mecanismos biológicos da visão está deitado na cama. No entanto, quando o meu espírito saiu do corpo,
eu estou aqui fora do corpo, em espírito, eu estou enxergando, estou vendo. Então, é de se teorizar o seguinte: o meu espírito tem um mecanismo de visão completamente diferente do mecanismo de visão de um corpo biológico. Então a pergunta é: qual é esse mecanismo da visão espiritual? Ou seja, da visão do espírito, é melhor. Do espírito. Ou seja, a pergunta fundamental: como o espírito vê? Nós sabemos que como a gente vê quando a gente tem olho, por esse mecanismo da física. Então, como o espírito vê ou enxerga? Ok? Muito bem. Então nós podemos imaginar a seguinte coisa, né? Nós podemos imaginar algo semelhante. Nós podemos imaginar algo semelhante. Que exista, aqui está o espírito. Em volta do espírito, o ambiente onde ele se encontra, existe uma radiação natural que é emitida pelos átomos e pela matéria. Mas é uma radiação desconhecida pela física, pela ciência. Não é radiação eletromagnética. Não é. E pode-se imaginar que o próprio espírito também esteja emitindo essa radiação. A própria matéria do espírito esteja emitindo, como fonte mesmo. Além de tudo que está em volta, emitir uma radiação e ele poder estar refletindo essa radiação, e o sensitivo, ou se tiver um outro espírito, vamos lá, dois espíritos, tá? Esses dois espíritos, o que é interessante é que um vê o outro. Ok? Então é de se imaginar que, além desse espírito estar vendo um ao outro, porque quando você sai fora da matéria você percebe muito mais claro os espíritos, as entidades espirituais, mas você vê também as pessoas vivas e os objetos vivos, materiais que estão aqui. Entendeu? Então, na verdade, por que o espírito também vê você? Será que ele vê por aquele mecanismo que eu falei anteriormente? Não. Porque mesmo nós emitimos uma radiação, que é essa radiação que a física não conhece e que impregna o olho espiritual que está no espírito, um mecanismo de olho espiritual. Então existe, presta bem atenção, nós vamos ter que criar essa teoria. Nós vamos ter, para entender esse processo, nós vamos ter que criar essa teoria de que a hipótese, né? Vamos lançar essa hipótese. Existe um olho espiritual. Ou seja, porque o espírito enxerga, o espírito vê. Embora quando você veja um espírito, ele tem a aparência de um humano, que tem um olho, nariz, boca, 2 olhos, certo? O espírito. Aí você se pergunta, será que o espírito vê por aquela forma de olho que está ali? Então essa é a pergunta que eu sempre fiz, os questionamentos que eu sempre fiz, como cientista, como físico. Primeiro eu perguntei, que tipo de radiação está sendo emitida? Que luz que é essa? No plano espiritual. Ok? Que luz seria essa? Então, existe um olho espiritual, que no esoterismo nós descobrimos que este olho espiritual é chamado de terceiro olho. Ou a terceira visão. Então a pergunta é a seguinte, vamos mais além. Se quando eu saio do meu corpo, o meu olho espiritual tudo vê, e quando eu volto para o corpo, o meu olho espiritual nada vê? Então o problema está aonde?
O problema está no corpo. Quando eu entro no meu corpo, quando eu acoplo no meu corpo, existe algum mecanismo que bloqueia a visão espiritual. Somente alguns médiuns especiais, alguns indivíduos especiais, alguns sensitivos especiais, clarividentes, possuem um mecanismo que nós desconhecemos, que quando ele volta para o corpo, a visão continua funcionando. A visão espiritual não é bloqueada. Muito bem. Resposta científica e matemática. Vamos descobrir o que é que bloqueia a visão espiritual. O que é que está bloqueando? Quando a gente descobrir o que é que está bloqueando, nós vamos desbloquear. Essa é a chave.